Botou aqui, botou. Tá abotoado, tá abotoado. João, qual seria... Define pra gente o que é coluna política, o que é fazer coluna política, como é o modus operandi da coluna política? Bom, a coluna política você trabalha mais com bastidor. Você trabalha, por exemplo, as informações em off não há importância nenhuma se elas são em off. No caso da matéria, da reportagem, você precisa muito ter frases, você precisa de frases que a gente chama de aspas, para pôr na matéria, para ilustrar a matéria. No caso da coluna, não, você pode, a partir de uma informação de bastidor, você pode desenvolver uma linha de raciocínio. Muitas vezes pode ser sua, muitas vezes pode ser de que você conversa com 1, 2, 3, 5 pessoas e ela te dá, então, essa linha que você vai desenvolver. Tem alguma diferença básica assim, na formação da pessoa para ela fazer a reportagem ou fazer a coluna? O que precisa uma pessoa para ser um colunista político? Olha, eu acho que a pessoa precisa, para fazer a coluna, ela precisa um pouco de experiência. Não vejo que há uma formação diferente entre você fazer a coluna ou fazer a reportagem. A reportagem você precisa muito, por exemplo, ir para o caminho da pesquisa. Você precisa pesquisar, você precisa ter muito dado, muita informação. Você precisa realmente trabalhar com um universo grande de informação. Na coluna você permite que você desenvolva uma linha de raciocínio a partir de pequenas coisas. Tem pequenas coisas que numa reportagem você jogaria fora. No caso da coluna, você pega ela e você de repente pensa assim, puxa, isso dá uma boa nota. E quando você desenvolve, realmente dá uma boa nota. Qual a proximidade entre a coluna e o comentário político, os artigos de articulistas? Eu acho que há uma proximidade muito grande entre o comentário e a coluna. Eu, por exemplo, faço a coluna, mas eu não me considero, por exemplo, um comentarista. Eu não me considero com essa capacidade. As colunas que eu faço, elas são mais como noticiário. Às vezes eu me desprendo um pouco e faço um comentário, mas eu vejo elas mais como noticiário. Tem pessoas que fazem o comentário e que os comentários você vê que tem uma linha de raciocínio perfeita. Eu não consigo isso ainda. E o furo que aparece na coluna? A coluna ainda tem essa importância de dar o furo político, dar em primeira mão, dar o que seria em off? Tem, a coluna, por exemplo, como a coluna trabalha muito em off, então ela dá essa oportunidade de você abrir caminhos, por exemplo, para matérias que possam vir a ser feitas. A coluna, normalmente, ela é um fornecedor de pauta. Todos os dias, praticamente, todo mundo lê as colunas e muitas vezes as pautas saem em cima das colunas. Muito, muito, muito. Principalmente, sai muita pauta em cima de coluna. Como é que você acha que é o relacionamento do leitor com a coluna política? É uma ligação muito forte? É uma procura constante? Como é que... A gente tem informação de que a coluna é muito lida. Elas são muito lidas, elas seguramente há informação, o jornal tem pesquisa disso, que elas são mais lidas do que as matérias. A matéria a pessoa lê ali, às vezes o título, lê o olho, lê o lead e passa para frente. Praticamente ninguém tem tempo para ler um jornal inteiro. A coluna, às vezes a pessoa para e lê a coluna. Ela, por exemplo, eu não acho que a coluna a coluna atinge mais o centro do poder, o centro da formação da opinião pública. Mais algum comentário a respeito de coluna política? Como é ser um colunista político? Não, eu acho que por exemplo, a minha experiência de fazer coluna, ela está fazendo um ano agora em agosto. Eu nunca tinha feito. Foi uma experiência nova para mim. No início eu tive, mesmo depois de 2 vezes que eu fiz, vi que não tinha tanto segredo assim. E muita gente me pergunta assim, como é que se dá para fazer, quando eu estou fazendo direto, como é que se dá para fazer a coluna, quase uma página de coluna por dia? Eu sempre digo, ela sai. De uma guerra. Cristiana, quais são as particularidades da coluna política? O que é coluna política? Olha, hoje tem 2 tipos de coluna política. Tem a coluna de notas, que é mais ou menos uma coluna a que eu faço no Jornal de Brasília, e tem uma coluna de análise política. A coluna de análise política, ela tenta mostrar o rumo da política, o bastidor da política e essas nuances entre os partidos, o governo, a oposição, é uma coisa mais delicada, uma coisa mais de fundo. E a coluna de notas é uma coluna informativa, basicamente. Quer dizer,
Todos nós que fazemos coluna de notas, a gente tenta fazer até um abre maior, que é para poder exatamente contextualizar o dia da política. Então a gente tenta fazer no abre da coluna uma espécie de análise da política e em seguida vem as notas com notícias, com os fatos. E é aí que a gente esbarra na reportagem, buscando também a primeira página como a reportagem. Qual a diferença entre essa primeira coluna que você falou, mais de comentário, mais de análise, e um artigo ou um comentário político? Olha, eles se misturam um pouco, mas a coluna política, ela tenta retratar a notícia, o fato político, dando as indicações para o leitor e um pouco menos adjetivada, um pouco menos de opinião. O artigo não, o artigo é a opinião do seu autor. Então ele fala o que ele acha daquele fato político. E a coluna, ela faz um pouco disso, mas ela tenta mais ou menos que mostrar as coisas para justificar aquela opinião. O artigo não, o artigo é a opinião, pura e simples. Então a definição assim, da coluna de comentário, a coluna de análise e o comentário de alguém de fora do jornal, mesmo que trabalhe com política, fica meio difícil, fica meio tênue essa limitação. Não, quando o autor do artigo é uma pessoa fora do jornalismo, por exemplo, você pega um especialista em meio ambiente para fazer um artigo sobre meio ambiente. Então é uma visão própria da pessoa, uma visão específica daquela pessoa sobre o meio ambiente. Agora, quando é um jornalista que vai escrever sobre o meio ambiente, um jornalista especializado em meio ambiente, quer dizer, ele tenta mostrar a situação, avaliar o papel do governo, o papel das pessoas. Então é uma coisa um pouco menos opiniática que a gente fala e uma coisa um pouco mais embasada. Não é propriamente opinião, tem informação ali também. E o artigo do Frei Beto, por exemplo, ele não é obrigado a dar nenhuma informação sobre nada. Ele está dizendo o que ele pensa de um fato acontecido, de uma situação que ele situa. Enfim, agora o jornalista não. O jornalista sempre, por exemplo, o jornal, a coluna de hoje do Hélio Gaspari, é uma coluna sobre essa votação do Senado a respeito dos precatórios. Então, o fato é esse, o Senado recuou hoje de uma decisão tomada semana passada em relação aos títulos precatórios. Era uma decisão para moralizar os títulos, o governo, os responsáveis pela emissão dos títulos tinham prazo para pagar e tal. E o que aconteceu hoje? Revogou-se essa decisão em relação à Prefeitura de São Paulo. O Hélio Gaspari hoje faz uma coluna dizendo o seguinte: aconteceu isso, o governo está recuando porque ia quebrar o Banco do Brasil. Aí ele pergunta, por que ia quebrar? Por que esses títulos estavam lá no Banco do Brasil? Então é em cima de um fato, ele dá informação, ele cobra informação e ele dá opinião. Agora, o articulista de fora do jornal, um especialista, um padre, um professor, um bispo, ele não tem a obrigação de se situar num fato de governo, ele se situa sobre o trânsito, então ele tem mais liberdade para falar. E a questão dos bastidores, do furo, como é que é isso? A coluna política ainda tem essa questão de dar o furo, de trabalhar a matéria em primeira mão, antecipar a notícia, ser o balão de ensaio do jornal? Olha, todo jornalista só quer na vida isso, dar furo todo dia. Eu quero todo dia dar um furo. A minha vida profissional é dar furo. Então, quer dizer, na coluna, na reportagem, é no artigo, é na coluna de análise, é no que for, o jornalista busca furo. E os colunistas conseguiram uma coisa de pouco tempo para cá, de 5 anos, um pouco mais ou um pouco menos, que é dar o furo na coluna, porque antigamente a coluna era uma coisa tão assim desprezada, era uma coisa tão limitada. Desprezada não é o termo, mas é uma coisa limitada, assim, mais ou menos como fofoca, como qualquer outra coisa, que quando você tinha notícia mesmo, aí aquela notícia saía da coluna e ia para o corpo do jornal. Agora não, a gente consegue fazer o furo, dar o furo, publicar o furo pela coluna, chamando a coluna na primeira página. Isso é uma vitória e uma luta que os jornalistas tiveram, porque o colunista, ele é jornalista. Ele não é só um fofoqueiro, não é só um bastidor, ele não quer só saber da vida das pessoas. E como é que é a relação com a fonte? É um pouco diferente da relação do repórter mesmo? É uma relação mais íntima?
Íntima não, é o seguinte, intimidade não dá certo em situação nenhuma, nem como colunista, nem como repórter, nem como coisa nenhuma. O que acontece é o seguinte, o colunista ele acaba tendo mais prestígio junto às fontes médias, porque essa fonte sabe que o dia que ela falar para o colunista e convencer o colunista, aquilo só vai sair no jornal. E o repórter não, o repórter vai escrever, o editor vai ler, vai analisar, vai publicar, vai cortar ou não vai. Então, o que ele quer mesmo é ter a certeza de que aquela opinião dele vai sair, então o colunista tem um pouco mais de prestígio. Mas isso também está menos distante. Eu acho que hoje o repórter e o colunista, eles estão atrás mais ou menos da mesma coisa e tem o mesmo poder de fogo, que é publicar a notícia. Mas o colunista então tem um pouco mais de autonomia. Ah, sem dúvida. Isso tem porque o colunista ele tem um espaço ali para ele preencher e todas as colunas hoje, todos os jornais dão autonomia aos seus colunistas. Eu não tenho mais notícia de assuntos proibidos em um jornal ou outro. Não existe mais isso. Eu acho que está todo mundo em igualdade de condições. Agora, sem dúvida que o colunista, ele é um jornalista um pouco, se não é mais experiente, um pouco mais velho ou alguma coisa assim, porque ele tem que ter várias notícias no mesmo dia sobre os mais diversos assuntos. Então, por isso que são os mais antigos que fazem as colunas, porque você tem que conhecer as pessoas, tem que ser atendido no telefone para você dar conta de fechar, senão não dá conta, né? Há mais algum comentário a respeito do que é ser colunista político? Olha, eu não gosto de falar como colunista político, porque coluna é uma coisa, a coluna ela é quase sempre do jornal. Eu gosto de falar para o jornalista. Eu acho que o jornalista ele tem que saber que o trabalho dele é mostrar o fato o mais rápido possível, antecipar o máximo. E aos estudantes de comunicação, de jornalismo, eu digo uma coisa assim, sempre que ele se sentir pessoalmente, como cidadão, indignado com alguma coisa, aquilo é a notícia. Aquilo afetou a vida dele, afeta a vida das pessoas, então aquilo é que é importante fazer. Por isso que o jornalismo hoje tem que ampliar. O jornalismo político ele interessa a pouca gente, ele dá prestígio, ele é notícia, ele é conversa de bar, mas ele mexe muito menos com a vida das pessoas do que os fatos que estão na rua. Então, o que ele vir que deixou ele, um cidadão indignado, vai atrás que aquilo é uma grande notícia. Manuel Bem Neto. Felipe, secretário da Juventude da segunda apresenta, daqui a pouco tem um Momento Jovem. Manuel Bem Neto. Eu conhecia a trajetória, a história do Manuel Bem Neto. Né, gente? Faz isso aí pra gente. Baixa aí. Desliga um pouquinho. Acho que nem precisa, né, Liz? Pode ir? Tereza, o que é uma coluna política? Quer dizer, há diversas naturezas de coluna política, né? Hoje nós temos na imprensa brasileira uma inflação de colunas políticas. Você tem uma coluna mais analítica e você tem colunas de notas informativas, você tem coluna mista, como a que eu faço no Globo, que tem um pouco de análise de interpretação e um pouco de notas, né? Uma parte do corpo dela de notas informativas. A abertura é de análise política. Uma coluna política devia ser, quer dizer, a rigor, tirando esses aspectos técnicos, da montagem, gráficos, né? Uma coluna política deve ser um espaço especial dentro da reportagem política, dentro da editoria política, onde se forneça ao leitor informação mais qualificada e interpretação qualificada com credibilidade. O que diferencia a coluna política das outras colunas? Quais as peculiaridades dela? Não, coluna política e coluna de economia, quer dizer, colunas que tratam de poder, isso é a mesma coisa, que elas estão procurando oferecer informação qualificada e análise para que o leitor possa compreender melhor o conjunto do noticiário que está na outra página, nas outras páginas da editoria. Isso vale para a coluna econômica, para a coluna política, para uma coluna de relações internacionais, né? Então, há outro tipo de coluna que você tem, a coluna social, que no Brasil está ganhando um aspecto cada vez mais diferenciado, né? Ela
tem tratado cada vez menos de futilidade, mais de fatos, daquele conjunto de fatos, de ocorrências da sociedade que passam largo das editorias. Todas as colunas sociais hoje você tem um pouco de sociedade, mas aí você também tem aquelas notícias sobre negócios, sobre pessoas, sobre artes, sobre culturas, sobre eventos, aquilo que não tem lugar nas editorias, ou seja, as colunas sociais hoje elas têm sido um complemento, né? O que diferencia a coluna política da própria reportagem política é as colunas, ou elas estão tratando de um evento em si, você pegar uma coluna que trata, uma coluna de texto corrido, assim como a do Márcio Moreira Alves no Globo, da Dora Kramer no Jornal do Brasil, são colunas de um texto que trata de um evento, de um fato político e está tentando analisá-lo da melhor forma possível. O que está diferenciando? O noticiário procura ser o mais objetivo possível. As matérias, né? A reportagem política, ela está procurando oferecer fatos. A coluna está procurando oferecer análise. E, então, o que tem de diferente, e mesmo nas notas, mesmo nas colunas que contêm também, além de análise, notas informativas, citaria aí como exemplo a minha, a do Estadão e o painel da Folha, mesmo essas também se diferenciam porque elas estão pensando dentro do noticiário político alguns fatos para dar relevância a esses fatos, para dar bastidores desses fatos, uma visão diferente desses fatos. O que mais diferencia a coluna política do noticiário político é a oportunidade que o colunista tem de selecionar a notícia e trabalhar em cima dela. Você acha que o ideal, a coluna ideal seria essa mesmo, como a sua, que é metade notas e metade um bloco, ou tudo um bloco? O que a senhora acha? Não tem ideal, né? Quer dizer, todos os jornais acabam tendo as duas coisas. Se você pegar o Globo, a gente tem um colunista que é o Márcio Moreira Alves, que é um colunista mais analítico e que ele não trata só de política, é um bloco de texto. Hoje, por exemplo, se diz muito que o leitor não gosta de ler bloco de texto. Então, o jornal oferece um outro tipo de coluna também. Aí tem eu, na página 2, fazendo uma coluna que tem informação política, tem análise política. E a informação está mais quebrada, né? Então, se o sujeito quiser ler só uma nota, ele lê, né? Se você for no Jornal do Brasil, é a mesma coisa. Você tem uma coluna que é de bloco corrido, que é uma centrada em um fato político, a da Dora Kramer, e você tem o Informe JB na página 4, onde a Márcia Carmo faz notas, também trata do fundo das questões políticas, mas está dando mais informação. E assim por diante, em todos os jornais você vai acabar tendo as duas coisas. O que é que os jornais estão procurando atender? Os diferentes tipos de leitor. Então, se é um sujeito muito especializado, quer tratar de um assunto, que ele quer esgotar o assunto da reforma política, por exemplo, ele vai encontrar ali um colunista que vai tratar exaustivamente daquilo. Se ele está querendo entender mais o panorama político, ele vai encontrar outro tipo de coluna que responde mais aos seus anseios. Tem hoje essa história de que essa verdade, né, comprovada de que o leitor tem cada vez menos tempo para ler jornal, infelizmente. E eu testemunho isso diariamente aqui nessa internet. Eu tenho um recall muito grande com os meus leitores, né, depois que você tem a internet, o e-mail grafado no final da coluna. E nesse recall as pessoas sempre falam muito isso, assim, não, eu não tenho tempo de ler o jornal todo, mas eu leio a sua coluna, ou pelo menos as notas menores. Tem dia que eu não leio o tijolo, que eles brincam o tijolo, que é a parte grande, entendeu? Então isso é uma verdade, quer dizer, os jornais estão procurando atender diferente tipo de leitor. O colunista político, ele tem mais autonomia para escolher o assunto? Sim, o colunista tem, como eu tinha até falado lá atrás, ele tem essa capacidade, essa oportunidade de selecionar o assunto, né? Embora sempre procurando estar em sintonia com o noticiário. O Márcio Moreira Alves, que é o outro colunista de política do Globo, mas que não faz só política, por exemplo, ele passa às vezes semanas falando de questões dos estados, de Comando do Brasil, ou de livros antigos e tal. Porque ele não tem mais, não é uma coluna muito comprometida com o noticiário. A minha é mais comprometida com o noticiário, até porque está na página 2 ao lado da página 3, que é a principal página de política. Mas mesmo assim, se a página 3 está abrindo com um assunto, né, a manchete da página 3 é um assunto, eu posso estar fazendo uma coluna que não tem nada a ver com isso. Como agora, por exemplo, teve a Cimeira do Rio de Janeiro, um evento que me interessou muito, de diplomacia e relações internacionais. Esse material do Globo saía na Economia, em outro caderno. No entanto, eu passei uma semana falando da Cimeira sem muita... o que não estava sendo tratado ao lado na página 3. Né?
importante como afirmação do colunista, no sentido de que o furo frequente fala, bom, confirma a excelência da boa informação, das boas relações do colunista. Mas a função da coluna não é exatamente dar furo. Mas é importante, vez por outra, você confirmar, eu sou bem informada, tá vendo? Estou dando em primeira mão. Mas não vejo a função da coluna como dar furos. A coluna é um complemento de qualidade. A coluna deve servir para agregar qualidade à informação e à análise do noticiário político. Essa é a questão mais complicada de todas, talvez, né? Para o jornalista em geral, vale aquela regra que vocês devem discutir muito na universidade. Qual é o limite, né? O limite da relação do jornalista com a fonte é aquele em que você tenha proximidade suficiente e desfrute da confiança da autoridade ao ponto de ela lhe fornecer informações que não seja o declaratório das entrevistas coletivas, né, das entrevistas debaixo de ministério. Mas essa proximidade também não pode ultrapassar um certo fio de navalha, um certo limite perigoso, a partir do qual você se tornaria cúmplice da fonte, você se tornaria aliado, sei lá, parceiro, e aí a independência da sua informação já está comprometida. Então, localizar esse limite é fundamental, né? E é claro que do outro lado, né, eventualmente você vai encontrar pessoas fazendo esforços para te envolver o máximo possível, para te convencer das posições dela, para se te transformar não num repórter, mas sim num cúmplice, num aliado, etc. Isso vale para o jornalista em geral. Agora, o que dificulta mais na coluna? Dificulta porque é o seguinte, a coluna as colunas são diárias e os personagens, por mais que a gente tente variar e tal, eles são quase sempre os mesmos, então a relação é muito frequente. E outra coisa é a seguinte, na reportagem, amanhã, suponhamos assim, vou pegar um exemplo aleatório, digamos assim, até vou pegar um exemplo irreal na prática, porque o presidente do Supremo Federal não é dado a ter relações com jornalistas. Nenhum, né, por força do distanciamento que se obriga o Poder Judiciário, o poder mais distanciado da imprensa. Mas suponhamos assim, o presidente do Supremo Tribunal Federal, com os repórteres, ele vai falar cada dia com um. Né? Um dia pode ser um dia pode ser outro, não vai criar aquele vínculo. Já o colunista, ele vai falar sempre, a relação fica mais personalizada, mais pessoal, mais direta. Então, o risco é de você criar mais tipo de envolvimento. Dando o exemplo do Supremo, porque não existe, viu, gente, esse exemplo. O ministro do Supremo fala muito raramente com o presidente do Supremo. E o colunista, ele trabalha sozinho ou ele tem uma equipe? Varia muito de jornal para jornal. Eu trabalho sozinha, já tive estagiários, já tive auxiliares, por força de diversas circunstâncias que não vale a pena discutir. Agora, eu estou trabalhando absolutamente sozinho. Mas os jornais, as colunas costumam algumas ter equipes. Essas que são de notas, que demandam muita variedade de informação, tipo painel, Informe JB, coluna do Estadão e outras, né? Essas demandam mais uma variedade de informação que exigem um auxiliar. Já as colunas muito personalizadas, né, de texto, bloco de texto, geralmente não tem auxiliar. Eu não gosto de auxiliar, acho complicado exatamente por isso, porque é bom, né, que você tenha alguém mais te olhando, mas na hora de fechar também você não pode alijar uma pessoa que trabalhou e você tratar só com a sua, digamos, visão individual que eles fazem. Mas é complicado. É bom ter auxiliar, inclusive porque abre mercado de trabalho, né? E agora nós estamos tentando iniciar essa obra, juntamente esse projeto seu, que tem o apoio do nosso querido amigo e deputado campeão de votos, Renato Rainha. Tem apoio do Renato Rainha, tem apoio do deputado Gingelo, tem apoio do deputado José Edmar, tem apoio do vice-governador Benedito Domingos. Qual que é a maior dificuldade prática de se fazer uma coluna política? A maior dificuldade prática, são várias, né? Muitas. Primeira, conseguir assuntos que não estejam no noticiário político, porque a coluna não é para ficar repetindo a notícia. Então é aquela coisa exclusiva, né, chamada exclusividade. Você vem com uma notícia ótima da rua, fala, oxe, eu tenho uma notícia ótima aqui. Quem sabe um furo. Quando você chega aqui, vai ver ali na pauta da coordenação de política, da reportagem, a matéria já está lá, né? Então você já perdeu seu tempo.
Os políticos, então, são horrorosos porque eles têm a capacidade de dar uma notícia para um repórter, mas ele fica com medo assim, bom, se não emplacar, por via das dúvidas, eu dou para a coluna também. Você sabe que não pode repetir, não teria sentido você tratar da mesma coisa, gastar 2 espaços de jornal com o mesmo assunto, né? Essa é uma dificuldade, conseguir os assuntos seletivos, né, exclusivos. Outra é trabalhar contra o tempo, né? As colunas quase sempre estão no comecinho do jornal, na página 2, eles querem fechar logo. Nós, das sucursais, trabalhamos com o Rio de Janeiro ou São Paulo no pé, olhando a hora. O processo industrial brasileiro, na medida em que o parque gráfico está se modernizando, isso não está servindo para que a gente tenha mais tempo para trabalhar e refletir. Muito pelo contrário, o que os jornais, a tecnologia trouxe para os jornais, para os que dirigem os jornais, foi o compromisso em pôr o jornal nas bancas mais cedo. Quando devia ter sido, né, em função da qualidade, você ter mais tempo para produzir, escrever com mais calma, apurar com melhor. Não, o tempo cada vez está ficando mais cedo o fechamento, está ficando mais exíguo, né? Prejudica a qualidade, então? Prejudica a qualidade porque você poderia, uma coluna, por exemplo, tem dia que eu não tenho tempo de reler o meu texto, né? Bom, e tem essas dificuldades que eu já te falei, que é o seguinte, trabalhar com pouco tempo, uma coluna como a minha, eu tenho que ter uma análise e eu tenho que ter 4, 5, 6 notas ali que tenham informação, que diferencie e tal, ali, um complemento, né? Coluna de variedades políticas, chama Panorama Político. E, muito raramente eu encho ela só com um texto, às vezes encho, mas é quando eu estou tratando de um tema muito especial. E você tem que fazer tudo isso correndo contra o tempo e tem o negócio de confirmar a informação. Quando você receber uma notícia de uma fonte não muito confiável, porque eu não falei sobre isso, mas acho que a gente tem que ter fonte, assim, muito raramente você tem uma fonte na qual você pode apostar 100% das suas fichas e publicar. A maioria das vezes você tem que confirmar aquilo e o tempo é curto. E aí tem o governo que, no meio da noite, no começo da noite, resolve lançar uma notícia nova, uma medida provisória, anunciar uma queda de um ministro, coisa que vive acontecendo no Brasil, uma falta de respeito para com a produção dos jornais que os nossos governos todos têm, não é de sempre, e que nos impede, por exemplo, de fazer como os jornais europeus, que 7 horas da noite estão fechados. Então, por exemplo, se acontecer, eu estou com a coluna pronta, mas se acontecer um fato altamente relevante, o ministro da Fazenda caiu, é claro que eu tenho que desmanchar aquela coluna que está velha e mexer, falar do assunto novo. Vou dar um exemplo, por exemplo, quando Luiz Eduardo Magalhães morreu, eu estava com a coluna pronta e até às 7 da noite o que se dizia, até assim 6h30 por aí, se dizia que era um infarto leve e tal e tal. Eu fiz aqui uma coluna, olha, se é um infarto leve, como todos estão dizendo, o que nós vamos ter é apenas um atraso no cronograma e daqui a pouquinho ele morreu. Uma coisa que mudou para sempre a natureza política do governo Fernando Henrique. E eu tive que correr e mudar a coluna. E os jornais que compram a coluna nos estados, muitos deles não trocaram. Entendeu? No dia seguinte eu vi vários jornais, Pernambuco, a coluna é comprada por 15 jornais de estados. Vi em alguns jornais aquela coluna falando do Luiz Eduardo vivo que já estava morto. Dificuldades técnicas e temporais. E como é que é a relação entre os colunistas? A competitividade é muito grande? Não, os colunistas em geral têm uma boa relação, até porque eles não trabalham nunca juntos. Quer dizer, cada um está circulando num circuito muito peculiar, procurando ter fontes muito mais, cada um as suas, né, e muito diferenciadas, não falar com os mesmos interlocutores, porque senão isso vai resultar naquilo, o mesmo interlocutor passar 2 notícias para a mesma coluna. Acontece. Mas para evitar isso, as pessoas estão sempre repetindo. Mas a relação, no geral, é boa porque todo mundo tem consciência de que a sua coluna é diferente da do outro. Você pode olhar que nenhuma é igualzinha, cada uma tem uma proposta um pouco diferente. E aí, com isso, cada um sabe avaliar-se, sabe que não existe ninguém está querendo fazer igual o outro melhor do que o outro, porque cada coluna tem uma natureza diferenciada. E outra coisa é que todos nós sabemos que coluna diária é como matar um leão por dia. Você nunca vai ser absolutamente brilhante todos os santos dias da vida. Porque um dia você deu mais sorte, um dia você está melhor, um dia você trabalhou melhor, você se esforçou mais ou menos. Ninguém vai estar absolutamente brilhante, né? O seu Hélio Gaspar, que eu acho sempre brilhante, mas que só escreve aos domingos, tem tempo para trabalhar a semana inteira. Agora, nós do dia a dia, e que não podemos nem assim fazer aqui, nos deleitar com o texto, vou aprimorar esse texto porque o relógio está correndo, nós sabemos que, sabe, ninguém está disputando um campeonato literário e nem um título, né?
de campeão do colunismo diário, porque é tudo muito relativo, tanto na natureza das colunas como no desempenho de cada um. É muito boa a relação, todos brincamos muito uns com os outros. O que não gostamos é de quando as fontes resolvem fazer assim, almoço, vamos chamar todas as colunistas, sobretudo as mulheres. As mulheres hoje dominamos o colunismo político, né? Então aí a gente vai, né? Vamos ver a Dora Kramer, a Cristina Lobo, Eliane Cantanhede, e a Diana do Estadão, uma meia dúzia de mulheres. E, no entanto, aquele almoço foi complicado, né? Porque nós não vamos sair todo mundo escrevendo sobre isso. De vez em quando acontece isso, de um ministro, uma autoridade resolver fazer um encontro de colunistas. É muito simpático, mas não é produtivo. Por que você acha que as mulheres dominam? Por que esse domínio das mulheres na coluna política? É até bom falar sobre isso. Eu fui a primeira colunista política mulher. Coluna política era um universo absolutamente masculino. Política é universo masculino desde sempre, né? Desde que os homens dominam o mundo. Nós podemos ver que as mulheres ainda estão lutando para ampliar espaço na política, né? No parlamento. No Brasil, não temos, no momento, nenhuma ministra mulher, temos secretária de Estado, né? Então, quando comecei a fazer coluna política, em 1986, eu acho, não havia mulher fazendo coluna política. As mulheres estavam entrando no noticiário político, na reportagem política e na reportagem econômica, onde também deva se registrar a competência das mulheres, né? E o espaço citaria aqui a Miriam Leitão, do jornal O Globo, colunista, e a Maria Luísa Abbott, aqui da sucursal, que é interina da Miriam Leitão, na economia, entre outras muitas boas profissionais da economia. Mas na política aconteceu isso. Quando eu entrei, não só o espaço era absolutamente masculino, como também até existia um monstro sagrado do colunismo político, Carlos Castelo Branco, nosso mestre, que me incentivou muito, me ajudou muito, a quem eu devo muito do que eu aprendi. Mas era um monstro sagrado e eu, uma jovem de 30 anos, menos de 30 anos. Foi muito difícil se afirmar, porque não se acreditava que mulher fizesse uma coluna com informação confiável. Eu discuti muitas vezes quando chamaram de minha filha em tom pejorativo, entendeu? Rodei a baiana no Congresso muitas e muitas vezes quando achei que fui discriminada, porque era colunista mulher. Mas abri caminho. Como? Firmando, fiquei anos numa coluna, eu faço há 13 anos, e fui ficando pela competência, pela seriedade da coluna, pela qualidade da informação. Na medida em que eu fiquei, outras mulheres também foram chegando. Acho que eu cumpri esse papel de abrir caminho nesse mercado. Outras mulheres foram chegando e também conquistaram prestígio e reconhecimento profissional, como essas que eu já citei. E hoje nós temos a maioria. O presidente Fernando Henrique sempre nos apresenta assim, no Itamaraty, quando tem visitantes estrangeiros: olha, as mulheres é que dominam a política e são todas contra mim. E tal. E as pessoas de fora sempre perguntam: mas por quê? Eu acho que porque as mulheres conseguiram responder a esse desafio diário e da qualidade, né? Que é um trabalho imensamente desgastante, todos os dias você se expor. Acho que elas responderam isso muito bem, com muito trabalho. E outra coisa, talvez no trato com a política nós tenhamos alguma sutileza especial, né? Talvez tenhamos uma percepção das coisas. Nós, não só eu, mas já ouvi isso junto com a Dora Kramer e com outras, a gente já ouviu muito assim, falarem sobre uma forma didática de ensinar política que a gente tem. Não sei se temos, mas talvez tenha se passado a tratar da política de uma forma diferente. Eu acho assim, os velhos colunistas de outros tempos, eles tratavam muito da política como se fossem parte da política. E nós iluminamos a política como um objeto de estudo, porque sabemos que não fazemos parte disso, até porque pertencemos ao universo feminino e não ao universo masculino. Não sei bem, mas são todas essas coisas, um pouco de tudo isso, né? Aqui na sequência, para facilitar. Márcia, você vê o que é a coluna política? Olha, o informe JB é muito diferente por exemplo, da coluna da Dora de coisas da política, que é mais, realmente acho que é muito mais dentro desse tema político. O informe é mais, mostra um pouco do cotidiano, mostra também um pouco de opinião dos parlamentares sobre algum tema específico e uma notícia generalizada sobre, que pode ser sobre política ou sobre coisas do Brasil e tal.
Uma coluna política é contar exatamente, principalmente o que está acontecendo em Brasília, que é a capital das decisões políticas, né? Eu acho que, em síntese, é isso. Dora, e para você, qual a sua visão de coluna e colunismo político? Olha, eu acho que, primeiro, eu detesto o termo colunismo, né? Eu não acho, eu prefiro jornalismo, acho que eu faço é jornalismo, porque colunismo, acho muito esquisito esse negócio de coluna. O que é isso? Não sei, é um espaço que eu tenho onde eu faço um jornalismo de análise, né? Eu prefiro chamar assim. Ele é... Eu acho que eu pelo menos busco fazer ele cada vez menos enquadrado no que se convenciona chamar de jornalismo político, que é um jornalismo que só trata dos políticos. Eu acho que você pode tratar politicamente de vários assuntos, por isso eu acho que o Informe é também uma coluna política. Você, acho que na medida do possível, é claro que você, morando em Brasília, você acaba tendo a tendência de ficar retratando mais o cotidiano, mas eu noto que isso não faz tanto sucesso. As pessoas gostam muito de temas que são temas que não classicamente da política, tratados politicamente. Por exemplo, assuntos de... temas ditos sociais, como, por exemplo, assim, votação de união gay, entendeu? As pessoas fazem maior sucesso, as pessoas adoram. Ou alguma coisa que aconteceu no Rio, carnaval, já fiz coluna sobre o carnaval, entendeu? Do ponto de vista político, faz o maior sucesso. Então, acho que o jornalismo político é isso, é tratar politicamente de todos os temas e não só da política. Hoje em dia parece que as mulheres estão dominando o que alguns preferem não chamar de colunismo, mas esse jornalismo político analítico. Não, eu sei, mas eu não gosto. Mas eu particularmente também não gosto. Por quê? Porque será que a mulher tem tomado esse espaço para analisar a política que é tomada pelos homens? Eu acho que aumentou muito, primeiro, o número de mulheres no jornalismo. Antes era uma profissão muito masculina, muito masculinizada. E acho que as mulheres são muito apaixonadas, obstinadas e são tão profissionais quanto os homens. E acho que é isso, basicamente é isso. E a gente foi ocupando alguns espaços que antes eram só dos homens. No JB hoje são 4 colunas diárias, 3 mulheres e 1 homem. Curiosidade ou não, é isso, é um fato, né? Olha, eu acho o seguinte, eu costumo responder, claro que tem isso que a Márcia falou, fundamentalmente é isso, aumentou o número de mulheres no jornalismo, mas sempre que me perguntam isso, mas por que aumentou o número de mulheres? Bom, quando era dos homens, ninguém se espantava. E eu costumo dizer o seguinte, dado que o mundo é composto de homens e mulheres, ou são homens ou são mulheres que fazem, entendeu? Então as pessoas ficam tratando a coisa como assim, os marcianos tomaram conta das colunas políticas. Não, são apenas as mulheres, entendeu? Fazemos parte do gênero humano também. Então, é normalismo, não há o que se espantar e nem o que se assustar com a concorrência. Acho que vocês podem ficar tranquilos. Essa onda pode virar ainda a favor de vocês. Em relação ao relacionamento com as fontes e a questão do colunismo trabalhar, quer dizer, total seriedade, enfim, um possível distanciamento para que você não perca a importância da notícia que está sendo dada e, se possível, quanto mais fontes, melhor. Eu acho que você enriquece uma informação se você pode ouvir o maior número de pessoas possível e se você consegue traduzir todas essas informações da forma mais clara possível, porque cada um vai ter a sua versão, cada um vai ter uma vírgula a mais, um item a mais para contar para você. Eu acho que é isso. Coincidentemente, hoje a gente falava sobre um assunto, agora há pouco, que resume. Eu acho que, fundamentalmente, o que você tem que ter é cerimônia, sabe? Porque sempre tem aquela frase, né, do Jânio Quadros, uma repórter, fez uma pergunta para ele e ele considerou uma pergunta desrespeitosa e isso virou um fato clássico no jornalismo e ele diz, eu não quero intimidade. Não, intimidade gera filhos e confusão, com a senhora eu não quero nenhum dos dois, entendeu? Então eu acho que esse é um preceito bom de você seguir, eu acho que tem que ter fundamentalmente cerimônia, porque senão você não pode virar neguinha da fonte, entendeu? E nem a fonte, porque perdeu o respeito, acabou. Então, eu acho que não precisa ficar aquela coisa excessivamente. Tem gente que não vai aos jantares e
enfim, exagera, né? Acha que profissionalismo é outra coisa. Mas a cerimônia eu acho que é a palavra-chave. E a questão do furo. Dentro da coluna ainda existe... Dentro da coluna política, a questão do furo ainda é bem marcante, necessária como era antigamente, ou como dizem que era antigamente? Eu acho que, assim, numa coluna como Informe, sim, porque colunas, assim, de notas muito rapidinhas, assim, as pessoas têm o hábito de passar o furo, né, de querer que seja um furo, eu quero passar um furo para o Informe, por exemplo. E também é uma coluna que, na Mão Inversa, que é a melhor, é uma coluna que você tende a cavar muito, onde apurar é um trabalho operário, apurar, telefonar para muita gente, circular muito e tal. Então, o furo, eu gosto, a Dora falou e é verdade, eu adoro dar furo. Eu gosto de dar a primeira notícia, eu gosto, é um hábito, um vício. Eu não tenho paciência, eu gosto de fazer análise e tal, de preferência, assim, escrever o que todo mundo já escreveu, e para escrever melhor, mas isso é arrogância, né? Isso tem a ver com arrogância. Agora, eu queria falar uma coisa importante. Quando você diz, eu vi que você se intimidou quando falou de furo, ou que dizia, será que o furo é importante? Porque agora virou uma moda, principalmente em escola de jornalismo. Agora não, já na minha época eu estou chamando de 1973, de faculdade, dizer que furo não existe, o furo morreu. Isso é uma mentira, entendeu? Isso é você querer pasteurizar o jornalismo, querer fazer o jornalismo do release. Não, a melhor informação, entendeu? Ela não necessariamente é apenas o ineditismo faz dela a melhor informação. É preciso que ela seja uma informação boa. O fato de ser, primeiro, ela precisa ser correta e verdadeira, mas o furo, eu acho que a gente precisa aprender, eu estou me incluindo aí nessas gerações mais de 30 anos para cá, perder esse constrangimento que as pessoas resolveram ter com a questão do furo, como se fosse antiquado falar em furo. E não é. Ele é o cerne da nossa profissão. Eu acho que, só para acrescentar uma coisinha, eu e um monte de jornalistas, a gente tem esse prazer de antecipar uma notícia. Agora, eu li uma vez uma coisa do Gabriel Garcia Marques, que resume talvez melhor isso dentro do que a Dora estava dizendo, que é o seguinte: você não tem só que dar a primeira notícia, você tem que dar a primeira e melhor, bem escrita, bem dada. E às vezes quem não deu o primeiro, deu o segundo, mas deu o melhor, vai ficar sempre com a imagem de que foi quem teve a primeira sacação daquela notícia. Quer descansar um pouquinho o ombro, Dan? Esqueci essa agora, vou fazer a outra. Então, o que precisa um jornalista para ser um colunista, um bom colunista, para entrar para o colunismo político? No caso do Informe JB, eu acho que basicamente você tem que ter fontes, você tem que ter paciência, muita paciência, você tem que ter muita vontade de ser repórter, porque você corre atrás, para lados os mais diferentes possíveis, desde tentar falar com o Chico Buarque, a tentar falar com o presidente ou com o ministro, ou com o homem que administra a luz da cidade, entendeu? Então é um leque muito amplo, você tem que ter paciência e perseverança muita. E eu acho também que ter feeling, porque como é uma coluna de notas muito rápidas, eu acho que é uma atração, é um poder de sedução dos assessores de imprensa. Não estou generalizando, existe muita gente super profissional e tal. Agora, tem aquelas pessoas que vão para plantar, ligam para você para plantar uma notícia. E se você tem um mínimo de ingenuidade, às vezes você pode cair. Só que eu tento evitar o máximo a plantação, porque eu acho que isso não é cotidiano. Isso aí você administra e o importante é o leitor, é o que você vai passar para ele. Portanto, a informação e não a plantação. O que você perguntou? Esqueci completamente. Então, por que precisa chegar a fazer um colunismo? O que precisa ser o colunista? O que precisa ter o colunista? Bom, tem que ter discernimento, honestidade, bom humor, capacidade de... O que é isso? Não pode ser rancoroso, não pode ser ressentido, entendeu? Porque você tem que ter sempre capacidade de zerar. Agora, para chegar até lá, como é que faz? Não sei. Aí oportunidade, acaso, sorte, empenho...
entendeu? Porque tem muita gente que tem todas essas características e, enfim, e aí por que não é colunista? Porque nós somos poucos. Aí é o seguinte, não sei, destino, sorte, oportunidade, né? Não sei, você chega lá. Agora, o problema não é chegar, o problema é continuar, e bem, né? Porque chegar, né, dá. Tem que fazer, tem que continuar sendo e agradando, né, o leitor. E na coluna, há mais liberdade? E como é que, se há, como é que é administrada essa liberdade editorial dentro da coluna? Não sei se é liberdade, quer dizer, você tem liberdade você mesmo, não? Você não precisa do editor da política ou da economia ou da, enfim, das determinadas editorias para decidir se vai publicar ou não a sua matéria, que também não é algo tão rigoroso. Na verdade, você é o editor do que você quer que seja publicado. Você decide o que você quer. Quer dizer, dentro daquilo que você acha que vai agradar mais ao leitor. Eu acho que essa é a liberdade, né? Bom, eu só falo pelo JB porque é o único lugar onde eu fiz esse tipo de trabalho de opinião. Em relação ao jornal, se é isso que você está perguntando, é total. O Jornal do Brasil nunca houve nenhum tipo de interferência. As pessoas adoram fazer a fantasia de que aí, então, as coisas do dono da empresa e vai falar, não fala nada, zero. Agora, isso te dá uma responsabilidade muito maior, porque aí você tem que ter bom senso, tem que discernimento, não pode ter maluquice, entendeu? Quanto maior a liberdade que você tem, melhor você tem de administrá-la, para você não virar uma maluca, nem diante da sua empresa, porque aquilo ali não é caso de caridade, e também diante do seu leitor, que não é palhaço, entendeu? Então, você tem liberdade, não tem censura, entendeu? Se é isso que você está perguntando. Dentro do jornal, de escrever o que eu quero, mas é lógico. Entendeu? Esse é o princípio, eu te digo no JB, não sei como é que é em outro jornal, porque o JB tem muito essa característica, né, de ter essa liberdade interna. É um jornal que tem essa marca. Então, lá é total, 100%. Resumindo, o que diferenciaria a coluna política da reportagem política? A coluna, eu acho que você pode dar uma opinião, né? Assim, quer dizer, por exemplo, o Informe não é uma coluna de opinião, mas se num determinado dia eu falei com muita gente, cheguei à conclusão de que, sei lá, vai acontecer o quê? Se eu quiser dar um palpite, eu posso ser palpiteira ali. E numa reportagem, não. A reportagem você é fiel aos fatos, mais exclusivamente à informação. Mais claro possível com a informação. Acho que essa é a diferença. Eu acho que é tudo isso. Eu estava aqui pensando enquanto a Márcia respondia, porque aí eu ia falar interpretação. Não, eu acho que você pode fazer interpretação numa reportagem. Tem que fazer a boa, não pode fazer literatice e besteira, né? Interpretação errada. Fazer interpretação errada, então é melhor só reproduzir o que que as pessoas estão dizendo, que eu acho um jornalismo idiota, que é o jornalismo que se faz hoje, né? De matérias, jornalismo político, é completamente idiota, que é a reprodução das frases, o que disse o Inocêncio pro Aécio Neves, para não sei quem, para Arthur Vigília, é uma chatice, porque não tem amarração, você não está contando o que aconteceu, qual que é o significado. Eu acho que dá para fazer isso na reportagem. Então não é só isso que diferencia. Eu acho que na coluna dá para você voar mais, dá para você inventar mais, dá para você cometer uma saudável irresponsabilidade e depois, fundamentalmente, você não é pautada, é aquela liberdade que você estava falando. Você é dona de si. Entendeu? Você escolhe o que é, como é que é, entendeu? É uma delícia, entendeu? Quando você não quer dar espaço, você não precisa ouvir o outro lado, é bom demais, entendeu? A minha opinião, e daí? Ainda me pagam para isso, não tem culpa, né? Mas é bom demais. Eu acho que a diferencia é assim, a liberdade que você tem, o domínio que você tem sobre o teu trabalho. A coluna, então, ela poderia, por exemplo, estabelecer ligações entre diversos fatos políticos, fazer um amealhado daqueles fatos políticos. Agora, a reportagem também devia ela pode, devia saber. Quem está fazendo reportagem devia saber fazer isso, entendeu? Entender que o mundo é redondo, porque aí você não precisa ficar publicando um monte de matéria de picadinho, entendeu? Um falando uma coisa aqui, outra aqui, sem explicar para o leitor qual é o significado que se passou naquele dia. Que aí você
arredonda. Tem jornal que tenta fazer isso, o Globo tenta fazer naquela página 3, que é uma coisa só, assim, um arredondamento. Não faz, junta banana com laranja, com abacaxi, fica uma confusão, entra frase sem frase, e fica uma chatice, porque as pessoas não estão fazendo interpretação. E não estão fazendo por quê? Porque não sabe, entendeu? Não sabe, as pessoas não se empenham, não estudam. Eu acho que esse toque em escola de jornalismo é uma coisa muito importante. Não leem jornal. Bom, às vezes também não perdem coisa alguma, né? Mas lê com o espírito crítico, entendeu? Se interessar, ver que essa profissão, você lidar com a informação é uma coisa muito séria. Você tem que ler literatura mesmo, Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, sei lá, tem que ler, tem que saber escrever, tem que saber como é que conta uma história, sabe? Tem que saber como é que é o mundo, não é pegar um caderninho, entendeu? E sair atrás do Mário Covas, anotando o que o cara está dizendo, atrás do Zé Genuíno, anotando o que ele está dizendo, aí chega o jornal, no jornal, escreve aquele negócio, procura sempre um negócio mais atraente, que nem sempre é verdade, é uma interpretação, ou então é o cumprimento daquela pauta que você fez, para você não deixar de cumprir aquela pauta, você adapta malandramente a realidade, e isso cria uma distorção enorme no jornalismo, que hoje está uma porcaria. A profissão é maravilhosa, tá? Mas ele está sendo exercido de uma maneira muito pobre, eu acho. Qual é o problema que vocês encontram na hora de botar no papel tudo que foi apurado, de fazer a coluna? Não vejo problema, assim. Se os telefones não estiverem gritando no informe... Não, porque eu preciso de silêncio, isso é uma neurose. Então, se eu tiver um silêncio, assim, porque eu fui correspondente um período em Buenos Aires do Jornal do Brasil, e eu acostumei a ficar trancada na minha casa, não ouvir nenhum barulho e produzir melhor assim. Então, na hora de escrever, a única coisa que eu quero é silêncio, o que não dá para fazer numa redação. No informe, então, muito menos, porque são, sei lá quantos telefones tocando o tempo inteiro, entendeu? Essa é a minha única exigência, eu diria. Não, para mim é os neurônios estarem saudáveis. Se estiverem funcionando. Não, ele disse qual é a maior dificuldade, entendeu? Se o pessoal aqui dentro não estiver numa boa, entendeu? Não tem dificuldade nenhuma. Agora, se o pessoal aqui dentro resolver ter algum problema, aí é difícil. Mas geralmente não tem a menor dificuldade, porque como eu gosto, eu tinha dificuldade de fazer essa coluna que a Márcia faz hoje. Eu começava às 8 da manhã. E ela trabalhava comigo, sabe disso, e às 8 da noite continuava sem conseguir fazer nada, né? E essa que eu faço, não, que eu gosto muito, então eu faço no minuto. Não é difícil, entendeu? É sentar, conceber, tem que ter filosofia, até na reportagem, entendeu? Qual é, e aí vai. É muito gostoso, entendeu? Porque essa coisa, né, dessa... É muito bom, é tudo muito bom, né, nessa profissão. E... que colunas vocês gostam de ler, se leem alguma coluna? Gostar, ter e gostar. Peraí, porque tem tantas as colunas, deixa eu ver quais das que eu gosto. Eu gosto mesmo de ler a Dora, não é porque eu estou do lado dela, eu acho que hoje é de verdade uma das principais colunas de análise, se não é a principal, não é porque eu estou na sua frente, é verdade, é séria, é consolidada, não, é séria, você sempre tem ela tem uma sensibilidade, uma sacação, enfim, você sempre vai, por exemplo, vou dar informações concretas. Teve uma sobre a ideia da oposição de antecipar, fazer um movimento pelo impeachment do Fernando Henrique. Todo mundo falava isso isoladamente. A Dora juntou isso numa coluna que foi alguma coisa dizendo que definindo isso como um golpismo. E era isso, só que ninguém tinha traduzido para isto, que é uma coisa muito grave. Então, essa é uma coluna. A Dora, eu leio muito. Claro que eu leio os meus concorrentes de notas. Boechat, eu leio tudo. A Joyce Pascovitch, Tereza Cruvinel. Claro, a gente lê todos os jornais e tentando ter esse lado crítico, sem dúvida. A gente lê tudo, a gente tem que ler tudo, entendeu? E no fim você acaba gostando de cada coluna, né? Eu acho que não tem nenhuma coluna que você deteste absolutamente, goste absolutamente. Cada uma você vai buscar alguma coisa. No informe eu começo lendo pela última linha, que é a coisa mais aflitiva de fazer, né? Aí eu abro. Na Tereza eu começo a ler pelas notinhas. Na Miriam
Eu gosto de saber que a Miriam, qual é o assunto que a Miriam está abordando, né? Se eu vejo uma debênture ali, eu saio correndo, Miriam Leitão. Mas ela às vezes fala de política. No Márcio Moreira Alves, tem sempre uma coisa assim cultural, uma coisa, entendeu? O Márcio faz umas coisas, faz umas viagens que a gente estava até falando hoje, que são super legais também, entendeu? Então, acho que como a gente tem que ler tudo, e tem coluna aqui que não vou falar o nome, que eu. Ai, nervoso, gente. Que é coluna que eu vejo para ver o colega passar vergonha mesmo. Qual é a vergonha do dia que o colega está passando? Porque é duro, entendeu? É coluna, assim, muito ruim mesmo, entendeu? As pessoas estão fazendo, achando que estão fazendo uma graça louca. E aí eu leio de sacanagem, para saber qual que é qualquer vergonha. Não vou dar nem morta, nem Márcia sabe o que é. Tá louco, imagina. Eu acho que imagino. Quer descansar mais, Dudu? Acho que tá bom. Gente, é Eugênia procurando a gente, o telefone você tá tocando. Que
Na política, quais as peculiaridades? Que papel a coluna política desempenha no jornalismo atual? Para responder essas e outras perguntas, conversamos com alguns dos principais representantes do jornalismo opinativo. Tereza Cruvinel e João Domingos, do Globo, Cristiana Lobo, do Jornal de Brasília, Dora Kramer e Márcia Carmo Caran, do Jornal do Brasil. Três, dois, um. O que é coluna política? Quais as peculiaridades? Que papel a coluna política desempenha no jornalismo atual? Que papel a coluna política desempenha no jornalismo atual? Que papel a coluna política desempenha no jornalismo atual? Tereza Cruvinel e João Domingos, do Globo, Jornal de Brasília. 3, 2, 1. Cristiana Lobo, do Jornal de Brasília. Dora Kramer e Márcia Carmo Caran, do Jornal do Brasil. 3, 2, 1. Dora Kramer e Márcia Carmo Caran, do Jornal do Brasil. Três, dois, um. Dora Kramer e Márcia Carmo Caran, do Jornal do Brasil. Você filmando, outra vez a Simone e eu filmando. Não, aguenta só um segundinho. Tá? Lá vai. Tem problema? Você fala já. 3, 2, 1. O que é coluna política? Quais as peculiaridades? Que papel a coluna... Perdão, vamos lá, do começo. 3, 2, 1. Quando eu falo 3, 2, 1, você já começa a aproximar, tá? Voltou? 3, 2, 1. O que é coluna política? Quais as suas peculiaridades? Que papel a coluna política Voltou? Três, dois, um. O que é coluna política? Quais as suas peculiaridades? Que papel a coluna política representa no jornalismo atual? Para responder essas e outras questões, conversamos com alguns dos principais representantes do jornalismo opinativo. Tereza Cruvinel e João Domingos, do Globo, Cristiana Lobo, do Jornal de Brasília, e Dora Kramer e Márcia Carmo. 3, 2, 1. O que é coluna política? Quais as suas peculiaridades? Que papel a coluna política desempenha no jornalismo atual? Para responder essas e outras perguntas, conversamos com alguns dos principais representantes do jornalismo opinativo. Tereza Cruvinel e João Domingos, do Globo, Cristiana Lobo, do Jornal de Brasília, Dora Kramer e Márcia Carmo Caran, do Jornal do Brasil. Jornalismo. Demorou para chegar? Demorei. Não, desde que eu dei uma risada aqui. 3, 2, 1. O que é coluna política? Quais as suas peculiaridades? Que papel a coluna política desempenha no jornalismo atual? Para responder essas e outras perguntas, conversamos com alguns dos principais representantes do jornalismo opinativo. Tereza Cruvinel e João Domingos, do Globo.
Cristiana Lobo, do Jornal de Brasília. Dora Kramer e Márcia Carmo Caran, do Jornal do Brasil. Três, dois, um. O que é coluna política? Quais as suas peculiaridades? Que papel a coluna política desempenha no jornalismo atual? Para responder essas e outras perguntas, conversamos com alguns dos principais representantes do jornalismo opinativo. Tereza Cruvinel e João Domingos, do Globo. Cristiana Lobo, do Jornal de Brasília. Dora Kramer e Márcia Carmo Caran, do Jornal do Brasil. O que é coluna política? Quais as suas peculiaridades? Que papel a coluna política desempenha no jornalismo atual? Para responder estas e outras perguntas, conversamos com alguns dos principais representantes do jornalismo opinativo. Tereza Cruvinel e João Domingos, do Globo. Cristiana Lobo, do Jornal de Brasília. Dora Kramer e Márcia Carmo Caran, do Jornal do Brasil. O que é coluna política? Quais as suas peculiaridades? Que papel a coluna política desempenha no jornalismo atual? Para responder essas e outras perguntas, conversamos com alguns dos principais representantes do jornalismo opinativo. Tereza Cruvinel e João Domingos, do Globo. Cristiana Lobo, do Jornal de Brasília. Dora Kramer e Márcia Carmo Caran, do Jornal do Brasil. O que é coluna política? Quais as suas peculiaridades? Que papel a coluna política desempenha no jornalismo atual? Para responder estas e outras perguntas, conversamos com alguns dos principais representantes do jornalismo opinativo. Tereza Cruvinel e João Domingos, do Globo. Cristiana Lobo, do Jornal de Brasília. Dora Kramer e Márcia Carmo Caran, do Jornal do Brasil.